Sejam muito bem-vindos. Chegamos a mais uma noite de nossa roda de conversa, da nossa conversa, sobre o livro Os Mensageiros. Agradeço a presença de todos que estão aqui e a quem for assistir esse vídeo depois no YouTube, pela rede mundial. Mas antes da gente começar, vamos fechando os nossos olhinhos, todos fechando os olhos. Vamos, em primeiro lugar, agradecer ao nosso anjo guardião que nos acompanha desde o dia que nós nascemos, aliás, antes disso até, e ficará conosco até o dia do nosso desencarne. Agradecemos também aos mentores da casa que prepararam com tanto amor e carinho esse salão para nos receber. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso irmão maior, nosso farol guia, que nos trouxe uma lição que ninguém vai ao Pai senão através dele. De que forma? Seguindo o caminho trilhado pelo Cristo. Chegando ao Pai, agradecemos a encarnação, as diversas encarnações que nós tivemos para a nossa evolução. E pedimos que tenha um pouco mais de paciência conosco, para que a gente possa continuar nessa caminhada evolutiva. E agradecemos usando a oração que Jesus Cristo nos trouxe, que é o Pai Nosso, mas hoje, com a licença de vocês, eu vou ler o Pai Nosso na tradução em aramaico. Então prestem atenção, porque é muito bonito. Pai e Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e as aparências das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo fecundo onde crescem nossas ações. Que assim seja, graças a Deus. Essa é uma tradução do Pai Nosso em aramaico. É a tradução mais completa. Existem algumas menores que o pessoal converte para o grego e acaba virando quase o Pai Nosso que a gente conhece. Mas essa, até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, essa é a mais completa. É a oração em Pai Nosso, do Pai Nosso em aramaico. Bom, então hoje chegamos em Mensageiros, no capítulo 19, o sopro. Então está aqui os nossos amigos, Aniceto, André Luiz, Vicente, Alfredo, estão todos aqui olhando para esta muralha. Então vamos começar com a leitura. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer? E com profunda surpresa ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganho muito tempo com a medida.
não podia caber em meu espanto, embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal, em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Vocês lembram, né, de nosso lar, né, as carroças, carruagens, né, puxadas por animais e tudo. E lá também, para facilitar justamente esse deslocamento até onde possível fosse. Como o Alfredo falou aqui, ó, poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Ou seja, ele não conseguiria chegar até aqui, mas até um certo ponto ele conseguiria levar eles de carro, uma carruagem, quem sabe. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. E aí eu abro aspas, abri aspas, porque isso não tem nada a ver com a doutrina. Será que são essas naves espaciais que a gente vê para lá e para cá de vez em quando, que a gente não vê, né? Mas que tanta gente fala que vê, que tem fotos e vídeos? Por que não, né? Fecha aspas, isso aqui é comentário meu. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo, ou seja, havia uma pressa no início do trabalho, né? Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Ou seja, trabalho não falta. Eles não iriam descer, mas eles lá não iam ficar olhando o céu das estrelas, né? Como aqui, né, Messias? Como aqui. Aqui, trabalho não cessa. Só não trabalha se não quer. Só não trabalha se não quer. E quando a gente fala em trabalho, não é o trabalho... o trabalho comercial, o trabalho de empresa, não. O trabalho na assistência ao próximo, seja numa casa espírita, seja num centro de umbanda, seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, seja... como eu lembrei agora daquelas senhoras que trabalham na Santa Casa, né, que elas usam aquelas roupas também amarelas, entendeu? Trabalho é trabalho. De auxílio ao próximo, em qualquer lugar é trabalho. Excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. Falou assim, vocês não vão ficar sem fazer nada não, boa ideia. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismalha afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Muitos centros espíritas têm, né, pelo menos eu conheço alguns que têm grupos de vibração, a gente não vai usar o termo oração, né? Grupos de vibração, né? Inclusive fazendo até de forma remota, tem grupos fazendo vibração pelo YouTube. YouTube. Eles são muito rigorosos no horário, né? Sim, mas você sabe que o Evangelho no Lar marcou 8 horas, tem que começar às 8 horas, não é 8h15, não é 10 para as 8, porque vai começar o jogo dos Santos, não, é 8 horas, é 8 horas. 8 horas, todo mundo sentado, bonitinho, na frente da mesa. Às vezes para mim não dá certo, depende do dia, não dá certo. Não, mas você faz um dia só na semana, né? Sim. Não. O Evangelho eu faço um dia, mas quando a gente está sem compromisso na casa, a gente faz todo dia, 8 horas, geralmente a gente faz a nossa oração, lê o livro. Veja bem, a rotina padrão do Evangelho no Lar é um dia por semana, ou pelo menos um, né? Então naquele um dia, que é o, digamos, o oficial, o ideal é que você faça no horário marcado. Por quê? Porque os espíritos vão estar ali aguardando. Isso. Se fizer antes, eles ainda não chegaram. Se fizer depois, eles não vão ficar lá esperando a sua boa vontade, eles vão embora. Porque eles têm mais o que fazer, né? Eles têm muito mais o que fazer. Agora, durante outros dias, tranquilo. É sempre bom a leitura, né? Leitura edificante é muito bom. E quando eu não estiver em casa por algum motivo? Faz uma vibração de onde você estiver. Né? E se naquele dia que você tem o Evangelho
você já sabe que por motivo de viagem você não vai poder fazer, na semana anterior já avisa. Porque é de boa educação você avisar as pessoas que visitam a sua casa que você não vai estar em casa, né? E a gente tem que avisar os espíritos também, para eles saberem que você não vai estar. E se não tiver por alguma urgência, emergência, não tem problema. Faz uma pequena vibração onde você estiver. Correto? Corretíssimo. Nesse momento, como se fora chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Guardem essa técnicas do sopro aqui, tá? Técnicos do sopro? Indaguei assombrado antes que Ismalha pudesse fazer qualquer observação referente ao serviço. Ou seja, ele atropelou, a Ismalha explicar, ele já... Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais edificantes processos oproterápicos. Sopro. E aí, quem não lembra da mãe, né, quando machucava o... Deixa que eu assopro que cura. Passou. O sopro terapêutico. Mas, semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pela realização que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Em tudo é uma ciência de começar. Para você começar, você tem que dar o primeiro passo. Então a gente pode falar assim, eu queria tanto fazer tal coisa, sei lá, queria aprender a dar passe, que seja. Mas não dá o primeiro passo, não vai procurar um local, um curso, em alguma casa espírita. Primeiro você tem que talvez participar da casa para poder ser passista e tudo. Eu queria ajudar de alguma forma, mas nunca acha essa alguma forma, né? Hoje não, amanhã eu vou lá. Fala. Que nem esses mandados eu já tudo aqui, que nem quando o Zé, a gente está na palestra, aí depois da palestra, quem apagava as luzes era o Zé. Agora eu já falei pro Zé, não, Zé, deixa que eu vou lá atrás, apago as luzes e pronto. É uma ajuda mínima, mas já é ajuda, né? Não, qualquer ajuda é válida, apagar a luz, encher os copos d'água. Mas o que é mais importante é que a gente dê o primeiro passo. Primeiro passo, né? A ciência de começar. E aqui embaixo ele fala que para você ser... Não, tá aqui, né?
o técnico do sopro, né? Você precisa conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Santidade das intenções é a forma pensamento, que você tem que ter pensamentos sempre elevados. É difícil, eu também de vez em quando enfio o pé na jaca, não tem jeito. Não tem jeito. Quem falar que não... Mas enfio o pé na jaca e logo já tiro. Porque eu recordo e falo, opa, não me pertence. Mas o mais importante, como manter a pureza da boca? Alguém quer arriscar, Silvio? Não falar palavrão, Também. não desejar mal para ninguém. Também. Não criticar, não apontar defeitos. Também. Fofocar. Fofoca. Espírita não fofoca. Eu já falei para vocês que espírita só faz comentários fraternos, mas fofoca também. Então não fazer comentários fraternos. O que mais? Vou botar isso não desse. O que mais? Não falar mal do próximo, não falar palavrão, não julgar. O que mais? Falar coisas boas de uma pessoa. O que mais? Tem duas coisas que quem vai trabalhar no Alimentação. Isso, alimentação. No dia do passe, a alimentação leve para quem vai trabalhar no passe, né? E no sopro, mesma coisa. Mas o mais importante, não existe trabalhador da casa espírita que trabalhe com passe, que beba e fume. Não existe. A pessoa que faz isso está cometendo um grande equívoco. Mas os nossos amigos espirituais podem auxiliar fazendo uma limpeza? Podem, mas você está dando trabalho para eles. Eles têm outra coisa, eles têm que cuidar de eles têm que ajudar quem está recebendo passe, eles não têm que se preocupar contigo. Você é ferramenta, né? Então você tem que estar minimamente Intoxicado. você tem que estar minimamente à disposição do trabalho. Então, não fumar, não beber e fazer tudo isso que vocês falaram, né? Manter uma higiene bucal, né? Com a frase, xingar, falar palavrão, tudo isso também, né? Eu não falo palavrão. Na sexta-feira passada eu tive um compromisso no CT dos Santos. E a pessoa que estava conversando com a gente, para cada 10 palavras, 12 tinha palavrão no meio. E aquilo já estava me incomodando, mas eu tinha que estar lá com motivo profissional. Mas estava muito me incomodando, né? Então, é o tipo de coisa que não cabe mais, falar palavrão. Fumei quando eu tinha 18 anos, dei uma tragada, quase botei o peito para fora, falei, isso não é para mim. E beber há mais ou menos uns 6, 7, 8 meses, eu já não bebo mais, né? Então, não dá. Eu já bebi há pouco, agora bebo zero, né? Para dizer que eu não bebia, sim, eu bebia, mas agora eu não bebo. Então, você tem que manter a pureza da boca. Agora, hoje em dia é difícil algum centro espírita que utilize o sopro curativo. Uma série de questões, né? Tivemos problema de Covid, né? Uma série de questões de saúde, a gente não usa mais o sopro curativo. Mas poderíamos usar o sopro curativo também. O sopro também seria uma forma de cura, né? Não, claro, você não vai bafejar no rosto de uma pessoa, mas como as nossas mães faziam, num machucado, você jogar o seu sopro curativo, aquele... É que mãe é mãe. Não, mãe é mãe. Mãe a gente deixa. Não, entendeu? Então, para vocês verem que existem várias formas de tratamento, de auxílio de tratamento, não só o passe. Aliás, você pode dar um passe em alguém e não precisa nem estar na frente dessa pessoa. Você pode só mentalizar, né? Que vibra cura, vibra boas energias, você está dando um passe. Entendeu? Se ela não estiver receptiva, já é um problema da pessoa. Da sua parte você fez. Existem muitas casas também, o próprio Seara de José faz, né? No Facebook, né? As reuniões de tratamento à distância. Nada mais é do que um passe à distância. Tratamento de cura. Quando você coloca o nome numa cestinha,
Normalmente as casas falam que todos os nomes na cesta sejam atendidos. Você não vai dar passe em cada nome, entendeu? Mas de alguma forma você está vibrando. Então a espiritualidade resolve essa questão pra gente. Mudou muito, né, a relação disso, né? Cestinha, Bíblia, Porque antigamente a gente Covid passou individual. Não tinha como. Ainda tem casas, eu conheço várias casas que ainda distribuem água aqui, né? Que distribui copinho d'água. O Ismênia, o GELF, o Grupo Espírita União. Ismênia tem a urna de nomes. Uma vez quando eu assisti uma palestra. Aí eles davam passe individual. No Grupo Espírita União Fraterna, na João Guerra, desculpa, do lado do Hospital dos Estivadores, na rua do lado, que agora me fugiu o nome. O João Cabete também tem, distribui água, que também tem o nominho que você coloca no papel e coloca na cestinha. O Fraternidade Espírita União Maior, aqui no Marapé, você tanto tem a cestinha como você tem um grupo de oração. Você coloca o nome no WhatsApp. Aqui também tem. Também tem, né? Então, é um passo à distância. Qualquer um pode fazer, né? O interesse que suas palavras despertavam continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, alimentação, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, a mente reta e interessada em auxiliar. Estômago sadio não é só alimentação, é bebida também, né? Cigarro. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Meu entendimento, que quando ele fala em sopro, nessa frase aqui, eu entendo que é quando você também não só mentaliza, mas como você verbaliza pedindo cura para alguém, pedindo um tratamento para alguém, né? Quando você verbaliza, né, se vocês não acharem de outra forma, mas obedecendo esses requisitos, teremos o sopro calmante e vigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Transmitir de uma forma oral. No meu entendimento, não sei se o Silvio entendeu de outra forma ou se só na base do sopro mesmo. Quando você faz uma oração, dá um exemplo, como nós temos o hábito em casa, a gente oramos pela nossa família, porque já se encarnou da nossa família, para nossos filhos, nosso filho que mora longe. Isso já é uma forma de você enviar fluidos de harmonia para a família, já está sintonizando, já está enviando, né, esses fluidos positivos. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Tem uma cena de uma cura de The Chosen, eu não lembro qual a temporada, mas que o Jesus Cristo da série, ele cura através do sopro. Se eu não me engano, era um cego. Ele pega o rosto da pessoa e faz assim. Eu não lembro qual é o episódio, mas ele faz isso. Como também ele já curou cegos, aí já não sei se foi que eu li isso na Bíblia ou foi na série também, pegando o barro, cuspindo, fazendo uma massa e passando no olho. Aí ele fala assim, agora lava e o cara estava cego. Então, tá vendo como existem... É que hoje ninguém vai fazer isso, né? Imagina você pegar um pedaço de barro, cuspir, amassar e... Não vai. As pessoas não vão querer. Na parte lá do... Isso não é, a gente não costuma fazer mais isso. A parte do filho lá do careca, que ele falou assim, eu não sou que eu sinto na minha casa. Mas se você falar que o meu filho está curado, ele vai estar curado. Aí vai chegar, aí Jesus falou,
olha, falei entre os judeus, eu nunca vi uma fé tão grande quanto a desse centurião. Isso. O Prime, né? Ali fechou. O Prime. Já vai ter uma sexta temporada. Isso é bem bom. Então, voltando. Isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como o sopro criador da natureza? A própria natureza vai se curando, né? Como é que as plantas, como é que as árvores conseguem, flores, plantas e árvores conseguem fecundar terrenos distantes? O vento leva. Sopro da vida. Como é que Adão foi criado, segundo a Igreja Católica, segundo a Bíblia tradicional, né? Foi criado do barro. Do barro. Aí depois... E não só o barro, não foi só o barro. Ele fez o homem de barro e depois deu o quê? O sopro da vida. Ele assoprou. Aí depois... Está vendo como o sopro é uma coisa antiga? Bem antiga. Tudo bem que a gente sabe que não foi assim que o homem foi criado, mas só para alegoria, né? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Aqui é Alfredo falando, vocês lembram, né, da história de Alfredo, de tudo o que aconteceu, ele duvidou da esposa, expulsou a esposa de casa, e a esposa acabou morrendo de tuberculose, e ele mesmo teve, foi tuberculose, né? Tuberculose. Depois ele também teve um fim de vida também não muito agradável, quando desencarnou, chegou no posto de socorro em péssimas condições espirituais. Tanto assim que, chefiando esse posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. Esse parágrafo me toca em especial, porque no curso que eu estou fazendo de aprendiz do Evangelho, e agora a gente já é discípulo, né? A gente já fez 1 ano, já somos discípulos, chegou a esse ponto aqui, ó, das caravanas, chamam-se caravanas, onde você cria caravanas de pessoas para as mais diversas atividades, seja entregar quentinha, seja visitar asilo, seja visitar asilo, creche, né? Hospitais. Então, assim, o trabalho, né? A formação de novos colaboradores para o trabalho, né? A esse tempo, tanto é que eu estava meio assim, relutante, eu já comecei a ter algumas ideias. Quando eu comecei a ler isso, não, isso aí tem que ser feito. Não dá para a gente fugir disso, né? A esse tempo, Ismália recebeu algumas colaboradoras de importância que se repreparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa. Responde-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Outra coisa legal, todos nós somos imperfeitos, senão a gente não estava aqui. Mas não é porque a gente é imperfeito que a gente não possa trabalhar, basta ter boa vontade. Tendo boa vontade, não importa se você é imperfeito. Quem sabe o trabalho te auxilia a você melhorar também de alguma forma, né? Eu acho que a gente falou uma vez isso no podcast, eu não lembro se foi não sei se foi da semana passada ou na anterior. Aliás, para quem estiver assistindo no YouTube, às quintas-feiras, 21 horas, com transmissão
pelo canal do Lar Espiritual Serra de José, do podcast Despertando Consciências. Temos um podcast, entrevistamos palestrantes, pessoas envolvidas com a doutrina espírita, e hoje teremos Deus a Samu. E aí eu falei, eu não sei se quem foi que falou, sobre essa questão da boa vontade, né? Porque muita gente fica falando assim, caramba, eu não consigo fazer a minha reforma íntima, porque acha que a reforma íntima é corrigir os erros lá de trás. Não, os erros lá de trás, se você tiver como corrigir, beleza. Se você tiver oportunidade de fazer a corrigenda, beleza. Se não, começa daqui para frente, né? Corrigir, reforma íntima não é você mudar o que você já fez, é não fazer mais. Não, O comentário foi na aula passada aqui. Também foi aqui? Foi, que eu até comentei o caso daquela mulher que fez um aborto. Estou ouvindo uma palestra do Jorge Elahá. Uhum. E ela mudou totalmente depois disso, defendeu as crianças, montou organizações contra o aborto, incentivava as filhas a nunca fazer, falava para as mulheres para nunca realizar aborto, que ela cometeu esse erro quando ela era nova e elas teve o arrependimento. Não é por causa disso que ela vai carregar Tem dois exemplos bem clássicos, né, de reforma íntima. Uma é Maria de Magdala, né? Maria de Magdala é um modelo de reforma íntima, e outra é Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Que era um perseguidor de cristãos, e quando Jesus apareceu para ele, cegou ele, né? Ele se ajoelhou e só perguntou: o que queres que eu faça? Perguntou mais nada. Para mim são dois exemplos de reforma íntima, são grandes exemplos de reforma íntima. Vamos lá. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. E falando de André, né? André, antes de ir para o Centro Mensageiros, ele passou pelo Ministério do Auxílio para várias necessidades dele. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a esta modalidade de cooperação no plano carnal. Toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios ditos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Está vendo? Transmitido auxílios ditos. Por isso que lá na frente eu também acho que quando eu falo em sopro curador, não é só sopro propriamente dito, né? A própria palavra, né? Esperava que Aniceto prosseguisse mostrando minhas qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhadores de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor, sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Então, terminamos o capítulo, né? E aí vamos à questão de interpretação. Do capítulo 19. Segundo as explicações de Alfredo sobre o sopro curador, quais são as condições indispensáveis para que ele se afirme suficientemente nos círculos carnais? A. Conhecimento acadêmico avançado e posição de autoridade espiritual. B. Estômago sadio, boca habituada a falar o bem e mente reta interessada em auxiliar. C. Desenvolvimento mediúnico ostensivo e longa experiência em desdobramento espiritual. Até bom, né? Até bom, mas, né? Pertencer a um instituto especializado no plano espiritual?
Eu vi, né? É porque ele Ah, então é um sadio. Boca habitual tá falando bem. Mente reta, interessante. É o B. Estava muito fácil essa hoje. Essa estava muito fácil. Tá bom. Essa tava muito fácil. Oi? Essa estava muito fácil. Eu estava bábado. Essa eu fui muito legal com vocês. Bom, ideia central do capítulo. O trecho mostra que o sopro não é algo místico ou exclusivo de espíritos elevados, mas uma faculdade natural do ser humano ligada à sua condição de herdeiro do poder divino. Entretanto, ele só se torna realmente curador quando há mente reta, palavra disciplinada, ou seja, falar o bem, intenção sincera de ajudar, equilíbrio físico e moral. O ensinamento reforça que a força espiritual não está no gesto em si, mas no estado íntimo de quem o pratica. Assim, o texto amplia a compreensão de que o homem participa da obra divina, né? Nós não estamos alijados da obra divina, nós fazemos parte da obra divina, nós somos ferramentas da obra divina. A cura envolve responsabilidade moral, e o serviço espiritual exige preparo e cooperação com Deus. Não é cooperação de Deus, cooperação com Deus. Nós é que temos que estar em cooperação com Ele, não Ele com a gente. Eu acho que ficou claro, né? Mas é mais fácil você pedir ajuda para Deus do que falar, Deus, vou te ajudar. Ah, sim, com certeza. Porque, assim, na hora que aperta o calo, a gente apela para Ele. Ele é a nossa fonte de cura, de tudo. Só que Ele vai ajudar-nos, né? Dentro da nossa necessidade, do nosso merecimento, através de quem? De nós mesmos. De nós mesmos, né? Através dos amigos que nós temos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Aí você começa a se ajudar, aí aparecem no teu caminho pessoas que vêm te ajudar também de alguma forma, né? Não adianta a gente só ficar como aquela personagem do desenho, ó vida, ó céus. Isso não vai dar certo nunca mesmo. É a hard, né? Porque nunca vai dar certo mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte. Entendeu? Deus ajuda quem cedo madruga, não adianta. Não adianta querer ficar sentado na rede esperando que vai cair do céu o maná divino, porque não vai cair. E depois a gente fala que a culpa é dele. Deus não ajuda, tu também não se ajuda. Né? E está aqui uma imagem, obrigado chat GPT, do sopro, né, Jesus Cristo, do sopro divino, né? Uma reunião de pessoas Ficou bonito, mãe. também podem fazer isso. As pessoas aqui são espíritos, né? Curando também, né? Aqui a energia expendida, né? Porque a gente acha que no hospital o que mais tem é espírito ajudando, né? Que a gente não vê. Mas o mais importante, o sopro divino está aqui, mas a mão do ser humano está aqui, no coração. Entendeu? Porque você tem que sentir isso dentro de você. Porque não é só a pessoa, o médium, vamos supor, você fala no fazer o passe, quem recebe o passe também tem que estar preparado para receber. E muitas vezes tem gente que vem tomar passe. Sentado olhando. Tá olhando para. Não, conversando e tipo, muita gente, a gente brinca que muita gente toma passe como quem toma banho de galocha, de capa, né? Não vai se molhar. Eu lá, tomei um passe, eu já estou bem. Não é assim que funciona. Não, só o passe não resolve, você tem que fazer a sua parte também. Não adianta. Se a pessoa toma passe e acha que está tudo resolvido. Pronto, agora
né? Tô bem, fui no tratamento de desobsessão, Aí depois chega. tá tudo certo, semana que vem tá batendo na porta aí de novo. Aí depois. Mas o que houve? Não deu certo, acho que sei. Ou então, O tratamento não está muito bom nessa casa. não tá fazendo efeito, mas você tá fazendo a sua parte? Que parte? Qual é a parte que me cabe? Aí cada um sabe da sua, né? É a parte que o cara. E agora sim. No centro, aí dá um tropicão e já fala. Semana que vem, capítulo 20, defesas contra o mal, tá? E a gente vai aprender bastante ferramenta para isso. A prece é uma delas, né? Tá bom? Obrigado a todos. Até a próxima quinta que vem, se Deus quiser.